Finja que é meu noivo e eu explicarei tudo mais tarde. Essas foram as palavras que um completo estranho sussurrou no meu ouvido no bar do hotel, deslizando um anel de diamantes deslumbrante pela mesa, antes que eu pudesse sequer processar o que estava a acontecer. Num momento, eu estava a tomar uma bebida tranquilamente após um dia exaustivo de conferências veterinárias. No momento seguinte, este homem incrivelmente bonito estava sentado ao meu lado, com a mão na minha, olhando para mim com uma intensidade desesperada. Eu deveria ter dito não. Deveria ter chamado a segurança. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que realmente fiz, que foi colocar aquele anel no meu dedo e sorrir para os três homens que se aproximavam da nossa mesa, como se eu fosse sua noiva há anos. Senhores, a voz do estranho era suave, controlada. Gostaria de lhe apresentar a minha noiva, Dra. Sinclair. Querida, estes são meus colegas de trabalho. Os três homens pareciam perigosos, com fatos caros e olhos frios, o tipo de pessoas que instintivamente nos fazem querer fugir. Mas o estranho ao meu lado parecia completamente calmo, acariciando a parte de trás da minha mão com o polegar, num gesto que teria parecido afetuoso se eu não sentisse a tensão que emanava do seu corpo. Doutora, um dos homens ergueu uma sobrancelha. Que tipo de doutora? Medicina veterinária, respondi, recuperando a voz. Sou especialista em animais exóticos. Estou na cidade para uma conferência. A mão do estranho apertou a minha. Aprovação? Alívio? Não sabia dizer. Que maravilha! O sorriso do homem à frente não chegou aos olhos. Não sabíamos que estava noiva, Sr. Vulov. Isso é bastante inesperado. Temos mantido isso em segredo. O estranho, aparentemente chamado Vulov, puxou-me ligeiramente para mais perto, mas depois da discussão desta noite, percebi que não vou mais manter em segredo a coisa mais importante da minha vida. A tensão à mesa era palpável. Eu não fazia ideia do que estava a acontecer, mas sabia instintivamente que estava a desempenhar um papel em algo perigoso, algo que poderia dar muito errado se eu cometesse um erro. Como vocês dois se conheceram? Outro homem perguntou, claramente a testar-nos. Abri a boca, sem saber o que dizer. Quando Volkov falou, ela estava a tratar o cão de um amigo. Levei-o para uma consulta de emergência e ela salvou a vida dele. Os olhos dele encontraram os meus e algo na sua expressão fez-me prender a respiração. Soube, no momento em que a vi, que tudo estava prestes a mudar. Que romântico. O homem principal levantou-se. Bem, Anish. Agora bem? Entraremos em contato sobre a nossa discussão anterior, Sr. Vulov. Espero que os seus novos compromissos não interfiram nos negócios. Não interferirão. A voz de Volkov era firme. Mas as minhas prioridades mudaram. Vou reavaliar várias operações daqui para frente. Os homens saíram e eu imediatamente tentei retirar a minha mão. Volkov segurou-a gentilmente. Ainda não, disse ele baixinho. Eles ainda estão a observar. Precisamos manter isto por mais alguns minutos. Quem é você? Sussurrei com urgência. O que acabou de acontecer? Meu nome é Nikolai Vulov e você acabou de salvar a minha vida. Os olhos dele fixaram os meus. Aqueles homens queriam que eu concordasse com algo que eu não podia aceitar, mas recusar teria consequências. Estar noivo me dá vantagem, um motivo para adiar, tempo para lidar com a situação adequadamente. Então você me usou como escudo humano? Tentei afastar-me novamente. Eu dei-te uma saída. Ele rebateu, ainda sem soltar a minha mão. Tu podias ter recusado, chamado a segurança, exposto-me. Mas não o fizeste. Tu alinhaste. Por quê? Pensei sobre isso. Por que eu tinha alinhado? Porque tu parecias desesperado. E aqueles homens pareciam perigosos, e eu pensei que talvez tu precisasses de ajuda. Algo mudou na sua expressão. Tu ajudaste um estranho porque ele parecia desesperado. Isso é incrivelmente gentil ou incrivelmente ingênuo? Talvez ambos, admiti. Agora, podes devolver a minha mão e dar-me uma explicação sobre o que acabei de me envolver? Não aqui, ele levantou-se ajudando-me a levantar. Vem comigo para um lugar onde possamos conversar em particular. Prometo que estás segura, mas há coisas que precisas saber antes de sair daqui. Não vou a lugar nenhum sozinha contigo, disse com firmeza. Você nem explicou quem é ou o que acabou de acontecer. É justo, ele apontou para um canto tranquilo do átrio, visível para todos. Lá, público o suficiente para sua segurança, privado o suficiente para eu explicar sem ser ouvido.
Contra o meu bom senso, eu o segui. Ele pediu café para nós dois, esperou até que nos acomodássemos e então olhou diretamente nos meus olhos. Vou ser completamente honesto contigo, doutora Sinclair, porque mereces saber no que te meteste, ele respirou fundo. Eu dirijo operações que não são totalmente legais. A minha família está envolvida no crime organizado há 3 gerações. Aqueles homens representavam uma organização rival que quer expandir-se para o meu território. Eles estavam a pressionar-me para fazer uma parceria com eles em algo que não posso aceitar eticamente. O meu estômago revirou. Você é um criminoso. Sim, sem hesitação, sem amenizar, mas estou a tentar ser menos criminoso. Há 2 anos que trabalho para transformar as minhas operações em negócios legítimos. É lento, complicado, mas estou a tentar. E hoje à noite eles queriam que eu concordasse com algo que desfaria todo esse progresso. Então fingiu que eu era sua noiva para ganhar tempo. Eu deveria ter ficado apavorada. Deveria ter fugido. Deveria ter chamado a polícia. Fingi que eras meu noivo para ganhar tempo e me dar vantagem. Ele corrigiu. Um homem com uma noiva tem prioridades diferentes, vulnerabilidades diferentes, motivações diferentes para fazer certas escolhas. Isso muda a negociação. Usando-me como um peão nas tuas negociações criminosas, comecei a levantar-me. Espera, ele não me tocou, mas algo na sua voz me fez parar. Tem razão em estar zangada. Tem razão em querer ir embora, mas, por favor, deixe-me terminar de explicar, porque não estará segura se simplesmente for embora agora. Isso parou-me completamente. O que quer dizer? Aqueles homens viram-na comigo, viram o anel, ouviram-me chamá-la de minha noiva. A sua expressão era séria. Se simplesmente desaparecer esta noite, eles saberão que era falso. Saberão que menti para manipular a situação, e isso terá consequências. Para mim, sim, mas também potencialmente para ti. Estás a ameaçar-me? Estou a avisar-te, disse ele com firmeza. Eu nunca te magoaria. Mas aqueles homens podem decidir que és uma ponta solta. Alguém que sabe demais. Alguém que poderia ser usado contra mim. Não posso deixar-te ir embora desprotegida. Então, o que estás a sugerir? Eu não conseguia acreditar que estava a perguntar isso. Manter o noivado publicamente por algumas semanas. Deixa-me lidar com a situação com aqueles homens da maneira adequada. Depois, podemos encenar uma separação discreta e tu podes voltar à tua vida. Ele pegou no telemóvel. Em troca, vou compensar-te generosamente e vou garantir que fiques protegida durante todo o processo. Isso é loucura. Completamente loucura, ele concordou. Mas é a opção mais segura para nós dois neste momento. E dou-te a minha palavra. Não vou deixar que nada aconteça contigo. Olhei para este estranho que me arrastou para o seu mundo perigoso, com um pedido sussurrado e um anel de diamantes. Eu deveria ter dito não. Deveria ter exigido que ele contasse a verdade àqueles homens. Deveria ter me afastado imediatamente dessa situação. Quanto tempo? Ouvi me perguntar. 3 semanas, talvez 4. Tempo suficiente para eu fazer a transição de algumas operações, lidar com a situação com a organização rival e tornar a separação crível. Ele olhou nos meus olhos. Sei que é pedir muito, mas não o faria se houvesse outra opção. E prometes que estarei segura. Proteger-te-ei com tudo o que tenho. A intensidade na sua voz era surpreendente. Tens a minha palavra. Tudo bem, eu disse, mesmo que todo o meu raciocínio lógico gritasse que era uma péssima ideia. Mas precisamos de regras básicas, limites claros e quero tudo por escrito. Concordo. Ele pegou um cartão de visita e escreveu no verso. Este é o meu advogado. Ligue para ele amanhã. Ele vai redigir um contrato. Tudo legal e vinculativo. A sua segurança, a sua remuneração, a sua estratégia de saída, tudo. Por que está a fazer isso? Eu perguntei. Sério? O que há de tão importante em não fazer parceria com esses homens? Porque eles lidam com coisas que eu não toco. O seu maxilar apertou-se. E estou a tentar ser melhor do que fui criado para ser. Este compromisso dá-me tempo para encontrar outra maneira. Uma maneira mais limpa, sem me tornar pior do que já sou. Olhei para ele. Olhei realmente para ele e vi algo que não esperava. Um conflito genuíno, um desejo real de mudar. Um homem a lutar contra aquilo em que nasceu. Está bem, disse finalmente.
3 semanas, vamos fingir que estamos noivos. Vais manter-me em segurança. Depois, seguiremos caminhos separados. Obrigado. O alívio nos seus olhos era palpável. Prometo que vou tornar isto o mais fácil possível para ti. É melhor que sim. Fiquei parada usando o anel dele. Porque se algo acontecer comigo, tenho amigos que vão garantir que a polícia saiba exatamente onde procurar. É justo, ele sorriu levemente. Embora eu espere que, ao final de 3 semanas, tu acredites que eu nunca deixaria nada acontecer contigo. Afastei-me daquela conversa sem saber que tinha acabado de tomar uma decisão que mudaria toda a minha vida. Que o noivado falso se tornaria algo real. Que o criminoso que eu concordei ajudar se tornaria o homem sem o qual eu não conseguiria imaginar viver. Tudo porque eu estava a beber sozinha e disse sim quando um estranho me pediu para fingir. Se já estás viciado nesta história, não te esqueças de curtir este vídeo agora mesmo. Deixe um comentário a dizer se acha que aceitar este acordo foi corajoso ou loucura e certifique-se de subscrever para não perder o que acontece a seguir nesta história louca. Clique no sino de notificações. Na manhã seguinte, acordei a pensar que tinha sonhado tudo. Então vi o anel de diamantes na minha mesinha de cabeceira e a realidade voltou. Eu tinha concordado em fingir estar noiva de um criminoso chamado Nikolai Vulov por 3 semanas. O que eu estava a pensar? O meu telefone tocou. Número desconhecido. Dr. Sinclair, aqui é James Chan, advogado do Sr. Vulov. Ele me pediu para entrar em contato com o senhor sobre a elaboração de um acordo. Quando o senhor estaria disponível para nos encontrarmos? Então era real. Tudo isso. Encontrei-me com o advogado naquela tarde. Ele apresentou um contrato tão completo que era quase assustador. Detalhes de proteção, compensação, cláusulas de responsabilidade, estratégias de saída, tudo o que Nikolai havia prometido. Legalmente vinculativo. O Sr. Volkov leva a sua segurança muito a sério, disse James enquanto eu revisava as páginas. Ele designou uma equipe de segurança completa. Eles serão discretos, mas estarão sempre presentes. Ele também pediu que eu deixasse claro que se a qualquer momento você se sentir inseguro ou quiser rescindir este acordo, você é livre para fazê-lo. Sem penalidades, sem consequências. Ele realmente pensou em tudo, disse eu surpreendida. O Sr. Volkov é muito meticuloso quando se preocupa com algo. A expressão de James era cuidadosamente neutra, e ele deixou muito claro que o seu bem-estar é a sua principal prioridade. Assinei o contrato, ainda sem acreditar que essa era a minha vida agora. Naquela noite, Nikolai me buscou para nossa primeira aparição pública como um casal de noivos, um baile de gala beneficente, onde seríamos vistos pelas pessoas certas para tornar isso convincente. Ele chegou num carro elegante, vestindo um smoking que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal. Quando ele me viu com o vestido que eu tinha escolhido, um simples vestido de cocktail azul marinho, algo brilhou nos seus olhos. Você está linda, ele disse simplesmente como se fosse um fato. Obrigada. Senti-me estranha ao aceitar o elogio. Tu também estás muito elegante. Precisamos de estabelecer alguns antecedentes, disse ele enquanto conduzíamos. Se as pessoas perguntarem sobre a nossa relação, precisamos de respostas consistentes. Certo, a história da emergência com o cão. Lembrei-me do que ele disse aos homens na noite anterior. Podemos manter isso, é plausível. Ele olhou para mim, mas devemos acrescentar mais detalhes. Há quanto tempo estamos juntos quando eu pedi em casamento? Esse tipo de coisas. Passamos a viagem a criar a nossa história de relacionamento falsa. 6 meses juntos. Ele pediu-me em casamento há 2 semanas, durante um jantar privado. Estávamos a manter isso em segredo por causa da minha carreira e do negócio dele, a planear um pequeno casamento para o ano que vem. Quando chegamos à gala, eu quase acreditei na história. O evento era impressionante. Pessoas ricas, figuras políticas, líderes empresariais, todos pareciam conhecer Nikolai. Todos estavam curiosos sobre mim. Esta é a minha noiva, doutora Lena Sinclair. Ele apresentou-me repetidamente, com a mão sempre nas minhas costas ou segurando a minha. Ela é uma veterinária especialista. Conhecemos-nos há 6 meses e eu soube imediatamente que ela era a pessoa certa. As pessoas pareciam encantadas com a história. O empresário perigoso apaixonado por uma veterinária. Funcionou bem, mas também notei os olhares, os sussurros. As pessoas estavam surpreendidas.
Algumas pareciam desconfiadas. Outras olhavam para mim com algo parecido com pena. Estão a perguntar-se por que estás comigo, disse Nicolai baixinho durante uma pausa. O que uma mulher tão simpática como tu vê em alguém como eu? O que devo dizer-lhes se perguntarem a verdade? Ele sorriu ligeiramente. Que estou completamente cativado por ti e que ainda estás a tentar perceber por que disseste sim. Isso não é exatamente um argumento convincente para um noivado. Eu salientei. É honesto, ele respondeu. E as pessoas respondem à honestidade, mesmo quando está envolta numa mentira. A noite avançou. Conheci dezenas de pessoas. Respondi a perguntas sobre o meu trabalho, falei sobre medicina exótica para animais, tentei agir como uma mulher genuinamente apaixonada, em vez de alguém a desempenhar um papel. Então, os homens da noite anterior apareceram, aqueles que pressionaram Nikolai. A razão para toda esta farsa, Sr. Vulov, Dr. Sinclair. O líder aproximou-se com o mesmo sorriso frio. Que bom ver vocês duas novamente. Espero que tenham tido tempo para considerar a nossa proposta. Tive. O braço de Nikolai à volta da minha cintura apertou-se ligeiramente. E como mencionei, as minhas prioridades mudaram. Estou focada em empreendimentos legítimos daqui para frente. Qualquer coisa que não esteja alinhada com isso será respeitosamente recusada. Mesmo que recusar tenha consequências, o tom do homem era agradável, mas a ameaça era clara. Mesmo assim, Nikolai não vacilou. Algumas coisas são mais importantes do que os negócios. Tenho a certeza de que compreende. O homem olhou para mim. A sério? Olhou para mim como se estivesse a avaliar se eu valia a pena Nikolai fazer essa escolha. Ela deve ser muito especial, disse ele finalmente, para arriscar tanto. Ela é. Nikolai olhou para mim com uma expressão que parecia quase real. Mais do que pode imaginar. Depois de eles saírem, percebi que estava a suster a respiração. Foi assustador, sussurrei. Fizeste tudo perfeitamente. Nikolai levou-me até a varanda para respirar ar fresco. Eles acreditaram, o que significa que ganhamos tempo. Tempo para quê? Exatamente. Para eu encontrar outra maneira de lidar com a proposta deles sem concordar com ela ou criar um conflito aberto? Ele olhou para a cidade. É complicado, mas essencialmente preciso provar que estou a fazer uma transição para negócios legítimos de forma tão completa que a parceria com eles não faz mais sentido. Em 3 semanas, é ambicioso, ele admitiu. Mas a motivação é algo poderoso. E agora estou muito motivado para tirar-te desta situação com segurança. Por quê? Perguntei. Tu não me conheces. Sou apenas alguém que por acaso estava no lugar certo na hora certa. Por que se dar a todo esse trabalho para me proteger? Porque você me ajudou quando não precisava. Ele olhou nos meus olhos. Você poderia ter recusado, chamado a segurança, me exposto. Em vez disso, você entrou no jogo, confiou em um estranho. Esse tipo de gentileza é raro e merece ser protegido. É uma filosofia surpreendentemente decente para um criminoso. Eu disse antes que pudesse me conter. Ele riu. Riu de verdade. Sou cheio de contradições, Dr. Sinclair. Você descobrirá isso nas próximas semanas. Antes de continuarmos, preciso perguntar uma coisa. De onde você está a assistir a essa história? Em que país? Escreva a sua localização nos comentários agora mesmo e me diga. Você teria concordado com esse noivado falso? Se quiser mais histórias com reviravoltas como essa, você precisa se inscrever neste canal e clicar no sino de notificações. Ative todas as notificações para nunca perder quando eu publicar uma nova história. A sério, inscreva-se agora mesmo. Então, vamos voltar a Lena e ao Nikolai. Na semana seguinte, caímos numa rotina estranha. O Nikolai me buscava para encontros que eram, na verdade, aparições públicas para manter a ilusão do noivado. Jantares em restaurantes onde as pessoas certas nos veriam. Eventos onde seríamos fotografados juntos. Cafés casuais onde colegas de trabalho poderiam nos ver. E aos poucos comecei a conhecer o verdadeiro Nikolai Vulov. Ele não era o que eu esperava. Sim, ele estava envolvido em operações ilegais. Sim, ele era perigoso, mas também estava a tentar mudar. A tentar de verdade. Vê esses restaurantes, ele me mostrou documentos financeiros uma noite. Comprei-os há 3 anos para lavar dinheiro. Agora são completamente legítimos, lucrativos por si só, empregando mais de 200 pessoas legalmente. Tens orgulho disso? Observei. Tenho. Ele não escondeu.
Porque prova que a mudança é possível, que posso construir algo bom mesmo a partir de algo que começou mal. Por que estás a mostrar-me isto? Porque quero que compreendas que não estou a mentir sobre tentar ser melhor. Ele olhou diretamente para mim. Não são apenas palavras, são anos de trabalho. E a sua presença está realmente a ajudar a acelerar isso. Como? Porque ter uma noiva me dá cobertura para fazer mudanças que eu queria fazer, mas não conseguia justificar. Afastar-me de certas operações, concentrar-me em negócios legítimos, recusar propostas como a que aqueles homens fizeram. Ele sorriu levemente. Está a dar-me a desculpa de que eu precisava para me tornar a pessoa que tenho tentado ser. Também conheci a família dele, a sua irmã Katia, que administrava vários dos seus negócios legítimos. Ela era perspicaz, cética e claramente protetora do irmão. Estás mesmo noiva dele? Perguntou durante o almoço, enquanto Nicolai atendia uma chamada. Isto não é apenas um acordo comercial. Fiquei paralisada, sem saber como responder. Tudo bem, disse ela gentilmente. Conheço o meu irmão. Sei como a mente dele funciona. E sei que ele vem tentando fazer a transição há anos. Se levar uma noiva para casa o ajuda a fazer isso, não vou questionar. Acha que isso é falso? Tentei desviar o assunto. Acho que o meu irmão nunca olhou para ninguém da maneira como olha para si. Ela olhou nos meus olhos. Noivado, falso ou não? O que ele sente é real. Ele só ainda não admitiu isso para si mesmo. Isso é ridículo. Mal nos conhecemos. Nicolai nunca deixa as pessoas se aproximarem. Ela disse com seriedade. Ele passou 30 anos construindo barreiras e, em uma semana, você conseguiu ultrapassá-las mais do que qualquer outra pessoa que eu já vi. Isso não é falso. É algo real tentando se manifestar. Eu não sabia o que dizer. Não queria examinar muito de perto o que estava a sentir. 2 semanas após o início do nosso acordo, tudo mudou. Estávamos a jantar num dos seus restaurantes quando o telemóvel de Nicolai tocou. A sua expressão mudou imediatamente. Preciso de tratar de uma coisa. Ele levantou-se. Fica aqui. A segurança vai mantê-la em segurança. O que se passa? Uma das minhas antigas operações. Houve um incidente. Há pessoas feridas. Preciso de garantir que elas são atendidas. Ele já se dirigia para a porta. Explico-lhe mais tarde. Ele saiu antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fiquei sentada ali, cercada pela segurança, preocupada com o que significava o incidente, quem estava ferido, no que Nicolai estava se metendo. Ele voltou 3 horas depois, parecendo exausto. O que aconteceu? Perguntei imediatamente. Um armazém que eu costumava usar para armazenamento. Houve um incêndio. Ele sentou-se pesadamente. Várias pessoas estavam trabalhando lá quando começou. Providenciei cuidados médicos para todos. Certifiquei-me de que as suas famílias fossem cuidadas. Mas é minha culpa que eles estivessem lá. Minha culpa que eles estivessem em perigo. A sua voz estava vazia. Continuo tentando deixar essa vida para trás, mas as consequências do meu passado continuam me perseguindo. Você os ajudou. Você cuidou deles. Isso conta para alguma coisa, não é? Ele olhou para mim. Ele, quando as minhas escolhas os colocaram em perigo em primeiro lugar. Não podes mudar o teu passado, disse gentilmente. Só podes controlar o que fazes agora. E neste momento, estás a garantir que as pessoas estão seguras e a ser cuidadas. Isso não é nada. Algo na sua expressão mudou. Obrigado por não me julgar, por ver algo que vale a pena defender, mesmo quando eu mal consigo ver isso. Estou a começar a ver muitas coisas que valem a pena defender. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Ele olhou para mim com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Lena, devemos ir. Levantei-me rapidamente, de repente com medo de onde isso iria dar. É tarde. Ele levou-me para casa em silêncio. Mas quando chegamos ao meu apartamento, ele acompanhou-me até a porta. Preciso de te dizer uma coisa, disse ele baixinho. Isto começou como um acordo comercial, uma forma de ganhar tempo. Mas, algures nas últimas 2 semanas, tornou-se mais para mim e acho que talvez para ti também, Nicolai. Não podemos. Eu sei. Ele interrompeu-me gentilmente. Eu sei todas as razões pelas quais isso é uma má ideia. Que eu não sou boa o suficiente para você. Que a minha vida é perigosa. Que você merece alguém normal e seguro. Eu sei de tudo isso. Então por que você está dizendo isso? Porque eu preciso que você saiba. Ele tocou meu rosto gentilmente. Que o que eu sinto é real.
que você se tornou importante para mim, que a ideia do fim das nossas 3 semanas. Ele não terminou. Apenas olhou para mim com tudo o que não conseguia dizer. Isto é complicado, eu disse, com o coração a bater forte. Incrivelmente complicado. Ele concordou. Mas, Lena, passei toda a minha vida a fazer o que era esperado, o que era prático, o que fazia sentido para os negócios. E estou cansado. Estou tão cansado de negar o que realmente quero pelo que deveria querer. E o que queres? A ti. Simples, direto, devastador. Eu quero-te. Não como um noivo falso, não como um acordo comercial, apenas a ti. Realmente, a ti. E vou passar o tempo que for preciso para provar que posso ser alguém digno disso. Eu deveria ter dito não. Deveria ter lembrado a ele que isso era temporário. Deveria ter me protegido de me apaixonar por alguém cuja vida era tão perigosa. Beija-me, eu disse em vez disso. Ele beijou. Puxou-me para perto e beijou-me como se eu fosse preciosa, como se eu fosse tudo. Como se esse momento fosse a única coisa que importasse. E eu retribuí o beijo, sabendo que estava a fazer uma escolha da qual não poderia voltar atrás. Sabendo que estava a apaixonar-me pelo criminoso que deveria fingir amar. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. 3 semanas não foram suficientes, disse ele contra a minha testa. Preciso de mais tempo para provar que posso ser melhor, para construir algo real contigo, para me tornar alguém que possas realmente amar. Acho que já estou a meio caminho, admiti, o que é uma loucura. És um criminoso. Toda essa situação é ridícula, mas não consigo parar de pensar em ti. Não consigo parar de querer ver em quem te estás a tornar. Então não pares. Ele abraçou-me com força. Dá-me tempo. Deixa-me mostrar-te que posso mudar. Deixa isto ser real em vez de falso. E os homens daquela primeira noite. A organização rival. Deixa-me tratar deles. A sua voz era firme. Estou a trabalhar numa solução que não envolva a tua participação, nem te coloque em risco, mas preciso de um pouco mais de tempo. Quanto tempo? 1 mês, talvez 2, para fazer a transição de tudo, para garantir que estás segura se realmente tornarmos esta relação pública. Ele afastou-se para me olhar. Podes dar-me isso? Dar-nos isso. Pensei em todas as razões pelas quais deveria dizer não. Todos os argumentos lógicos contra namorar um criminoso que estava a tentar tornar-se legítimo. Todos os perigos, complicações e impossibilidades. Sim, eu disse mesmo assim. Vou dar-te tempo. Dar-nos tempo. Mas, Nikolai, tens de ser honesto comigo sobre tudo. Sem mais segredos. Sem mais me proteger mantendo-me no escuro. Combinado. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez. Honestidade total. A partir de agora. Ele passou a hora seguinte a contar-me tudo sobre os negócios da sua família, os seus esforços para sair, a proposta específica que a organização rival tinha feito e que ele recusou, as consequências dessa recusa, o prazo para sair completamente. Era avassalador, assustador, mais complicado do que eu imaginava. Mas era real e ele estava a confiar-me tudo isso. Quando ele finalmente saiu, sentei-me no meu apartamento a tentar processar tudo. Eu tinha vindo a esta cidade para uma conferência veterinária. Esperava alguns dias aborrecidos de apresentações e networking. Em vez disso, envolvi-me com um chefe da máfia que tentava tornar-se legítimo. Concordei com um noivado falso, apaixonei-me por alguém que eu absolutamente não deveria querer, e de alguma forma, apesar de toda a lógica, parecia certo. Durante o mês seguinte, Nikolai desmantelou sistematicamente o seu envolvimento em operações ilegais. Transferiu territórios para outras pessoas, construiu os seus negócios legítimos, criou alternativas de emprego para pessoas que trabalhavam nos seus empreendimentos ilegais e fez tudo isso enquanto me cortejava adequadamente. Encontros reais, conversas reais, vulnerabilidade real sobre quem ele tinha sido e quem estava a tentar tornar-se. Conheci mais do seu mundo, as pessoas que ele empregava, as comunidades que ele apoiava, a complicada teia de lealdade e obrigação que o mantinha preso há tanto tempo. Mas também o via libertar-se, a fazer escolhas difíceis, a afastar-se de oportunidades lucrativas porque não eram legítimas, priorizando a ética em detrimento do lucro. Isto é mais difícil do que eu pensava que seria, admitiu ele uma noite. Não a parte dos negócios, isso é apenas logística,
mas deixar para trás a identidade. Fui Nikolai Vulov, herdeiro da organização Volkov, toda a minha vida. Não sei quem sou sem isso. És alguém que ajuda as pessoas. Eu disse que cria oportunidades, que é corajoso o suficiente para abandonar o poder para construir algo melhor. É isso que és. É isso que tu vês, ele corrigiu. Não tenho a certeza se já vejo isso. Então vou continuar a lembrar-te até que vejas. 6 semanas depois daquela primeira noite no bar, a organização rival entrou em ação. Nikolai veio ao meu apartamento tarde da noite, tenso de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eles emitiram um ultimato, disse ele sem preâmbulos. Aceita a proposta deles até ao final da semana ou enfrenta as consequências? Que tipo de consequências? Do tipo que pode magoar pessoas de quem gosto. O seu maxilar estava tenso, incluindo-te a ti. Então, o que fazemos? Eu trato disso. Ele já se dirigia para a porta. E tu ficas num lugar seguro até eu tratar disso. Nikolai, espera. Não. Ele virou-se. Lena, isto é exatamente o que eu estava a tentar evitar. Tu seres apanhada nas partes perigosas do meu mundo. Preciso de saber que estás segura enquanto lido com isto. Não vou me esconder enquanto você lida com tudo sozinho. Cruzei os braços. Estamos nisso juntos, lembra? Honestidade total. Não me proteja me mantendo no escuro. Isso é diferente. Essas pessoas são perigosas. Se elas acharem que você é uma vantagem, podem usar isso contra mim. Então elas já pensavam isso há 6 semanas, quando você me chamou de sua noiva na frente delas. Então, esconder-se agora não muda nada. O que muda as coisas é tu lidares com isto adequadamente e eu confiar em ti para o fazer. Ele olhou para mim por um longo momento. Não vais recuar? Vais? Não, disse com firmeza. Mas vou confiar em ti para manter-nos seguros. Então, qual é o plano? Ele respirou fundo e explicou. Ele estava a trabalhar com as autoridades, fornecendo informações sobre a organização rival em troca de imunidade para si mesmo e proteção para o seu pessoal. Esse ultimato era, na verdade, uma oportunidade. Se ele jogasse direito, poderia ajudar a derrubar completamente a operação deles e garantir a sua saída. Você tem trabalhado com o FBI. Eu não conseguia acreditar. Há quanto tempo? Há 3 meses, desde antes de te conhecer, admitiu ele. Faz parte do meu plano de transição. Dar-lhes informações, ajudá-los a construir casos contra operações realmente perigosas, garantir imunidade para mim e para todos que trabalhavam para mim. É complicado e arriscado, mas é a saída mais limpa. E não me contaste porque quanto menos pessoas soubessem, mais seguro seria para todos. Ele olhou nos meus olhos, mas tens razão. Tu mereces saber, especialmente agora que as coisas estão a chegar ao auge. O que vai acontecer no final da semana? Vou me encontrar com eles usando um microfone oculto. Vou dar a eles provas suficientes para apoiar o caso do FBI. Então os agentes vão entrar em ação e cuidar do resto. Ele segurou as minhas mãos. Deve ser seguro, eles vão me proteger completamente. Mas se algo der errado, nada vai dar errado, eu disse com firmeza. És inteligente e cuidadosa e tens toda uma agência federal a apoiar-te. Vai dar certo. E se não der, então vou visitar-te no programa de proteção a testemunhas e fazer-te explicar como é que estragaste tudo assim. Tentei brincar, mas a minha voz tremia. Ele puxou-me para perto. Vou conseguir porque tenho muito pelo que viver agora. Muito para construir. Muito que quero contigo. Prometo. Prometo. Ele beijou-me gentilmente. E quando isto acabar, quando eu estiver completamente fora, vou pedir-te em casamento de verdade. Não como um acordo comercial, não como um noivado falso, mas de verdade. Tudo isso. Eu direi sim, disse contra os seus lábios. Só para que saibas. Quando pedires, eu direi sim. Mesmo sendo uma criminosa tentando endireitar a minha vida, tu não és mais um criminoso. Eu corrigi. És alguém que cometeu erros e está a corrigi-los. Alguém corajoso o suficiente para mudar. É isso que és agora. A semana passou com uma lentidão agonizante. Nikolai se reuniu com o FBI várias vezes, preparando-se para a operação. Eu segui com a minha vida tentando agir normalmente, constantemente preocupada. Finalmente, a noite chegou. Nikolai iria se encontrar com a organização rival, usando um microfone, gravando-os, fazendo propostas ilegais.
O FBI estaria posicionado para intervir, se necessário. Ele veio ver-me antes de sair. Se algo der errado, ele começou. Nada vai dar errado. Eu interrompi-o. Tu vais lidar com isso. Tu vais ficar bem. E então tu vais voltar para cá e vamos comemorar a tua saída oficial. Eu amo-te. Ele disse isso simplesmente. Eu sei que é rápido, sei que é complicado, mas preciso que saibas. Amo-te, Lena. Completamente. Também te amo. Beijei-o. Agora vai fazer o que precisas fazer. Depois volta para mim. Ele foi-se embora e eu esperei. 4 horas sentada no meu apartamento, cercada pela segurança que ele designou, tentando não imaginar os piores cenários. Finalmente o meu telefone tocou. O número do Nikolai. Está feito. A sua voz estava exausta, mas aliviada. Eles conseguiram tudo o que precisavam. A operação foi um sucesso. Acabou. Estás bem. Estou perfeito. Eu podia ouvir o sorriso na sua voz. O FBI tem o suficiente para derrubar toda a operação deles. Estou oficialmente livre, completamente fora. Lena livre. Pela primeira vez na minha vida estou realmente livre. Então volta para casa, eu disse com lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Vem para casa, para mim. Se ainda estás viciado na incrível história de Lena e Nikolai, deixa um like agora mesmo. Diz-me nos comentários se acreditaste que ele poderia realmente mudar. E certifica-te de que estás inscrito com as notificações ativadas para não perderes o final da história deles. Ele apareceu à minha porta 30 minutos depois. Abordei-o, abraçando-o com força. Acabou mesmo? Perguntei contra o seu peito. Acabou mesmo. Ele abraçou-me como se eu fosse preciosa. O FBI prendeu-os. Tem provas suficientes para condená-los e eu estou oficialmente livre. Chega de operações ilegais. Chega de olhar por cima do ombro. Apenas negócios legítimos e construir uma vida real comigo. Se você me aceitar. Ele se afastou para me olhar. Eu sei que sou difícil, que meu passado é complicado, que haverá desafios. Mas, Lena, eu quero construir algo real com você, algo bom. Você me dará essa chance? Sim. Eu não hesitei. Mas tenho condições. Qualquer coisa, honestidade total. Sempre. Chega de me proteger escondendo coisas. Mantive o meu olhar fixo no dele. Se vamos fazer isto, somos parceiros, iguais. Isso significa que eu vou saber de tudo e tomar decisões informadas. Concordo. Ele beijou a minha testa. E o que mais? Continue a mudar. Continue a construir negócios legítimos. Continue a ser a pessoa que está a tentar se tornar. Toquei o rosto dele. Eu me apaixonei por quem você está a se tornar. Preciso que continue a se tornar isso. Eu vou, ele disse com seriedade. Todos os dias, prometo. E mais uma coisa, eu sorri. Tu vais me pedir em casamento de verdade. Não porque estamos fingindo um noivado, mas porque queres passar a tua vida comigo. Fechado. Ele sorriu. Mas devo avisar que quando eu fizer isso de verdade, vai ser romântico, exagerado e provavelmente envolverá grandes gestos. Mal posso esperar. Beijei-o. Mas por agora, apenas abraça-me. Deixa-me acreditar que isto é real. É a coisa mais real que já tive, disse ele contra o meu cabelo. E nunca vou deixar isso escapar. 3 meses depois, Nikolai encerrou oficialmente a sua última operação ilegal. Tudo o que ele possuía era legítimo, legal, completamente limpo. Ele deu uma festa para comemorar. Aparentemente, era a inauguração de uma galeria para um dos seus negócios de arte, mas na verdade era uma celebração da sua transformação completa. Conseguiste, eu disse enquanto observávamos as pessoas admirarem a arte. Conseguiste realmente sair. Construíste algo bom. Nós conseguimos, ele corrigiu. Eu não teria conseguido sem ti. A tua confiança, o teu apoio, a tua disposição para ver quem eu poderia ser em vez de quem eu era. Estou orgulhosa de ti. Encostei-me nele. Tão orgulhosa. Casa comigo, disse ele de repente. O quê? Eu sei que disse que faria isso da maneira certa. Com romance e grandes gestos, ele tirou uma caixinha de anel. Mas, Lena, não consigo esperar. Não quero mais um dia em que não sejas oficialmente minha. Em que não estejamos a construir esta vida juntos como parceiros em todos os sentidos. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel diferente daquele que ele me deu na primeira noite. Este era mais simples, mais elegante, perfeito.
Isto não é falso. Isto não é para aparentar. Isto não é para ganhar tempo ou manter as aparências. Ele pegou na minha mão. Isto é real. Eu amo-te. Quero passar a minha vida contigo. Queres casar comigo? A sério? Casar comigo? Sim, eu disse entre lágrimas de felicidade 1000 vezes. Sim. Ele colocou o anel no meu dedo e desta vez foi completamente diferente. Não era um adereço, não era uma ferramenta, era apenas uma promessa. Casamos 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, com amigos próximos e familiares. Nada parecido com a grande produção que teríamos se ainda fosse uma questão de aparências. Foi perfeito. Nikolai transformou completamente o seu império empresarial em operações legítimas. Tornou-se um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, conhecido pelas suas práticas comerciais éticas e investimento na comunidade. Ele também criou uma fundação para ajudar pessoas a saírem de organizações criminosas, usando a sua própria experiência para mostrar aos outros que a mudança era possível, que era possível construir algo melhor. Continuei o meu trabalho como veterinária, mas também me envolvi na fundação dele, ajudando a criar programas e oferecendo apoio a famílias que tentavam reconstruir as suas vidas. 5 anos depois daquela noite no bar, quando ele sussurrou aquelas palavras impossíveis, estávamos na nossa casa, olhando para tudo o que tínhamos construído. Alguma vez te arrependeste? Nikolai perguntou, dizendo que sim naquela primeira noite em que se envolveu na minha confusão. Nunca. Virei-me para ele. Isso deu-nos esta vida. Como poderia arrepender-me disso? Mesmo que fosse uma loucura, mesmo que não tivesses motivos para confiar em mim, especialmente porque era uma loucura. Sorri, porque às vezes as escolhas mais loucas levam aos resultados mais bonitos. Amo-te. Ele puxou-me para perto. Obrigado por ver algo que valia a pena salvar, por acreditar que a mudança era possível, por me dar uma razão para me tornar alguém melhor. Também te amo. Apoiei a cabeça no peito dele. O meu criminoso reformado. A minha prova de que a redenção é real. Ex-criminoso, corrigiu ele com um sorriso. Agora sou completamente legítimo. É sim, olhei para ele. E estou muito orgulhosa de quem te tornaste. 10 anos depois daquela primeira noite, a Fundação Nikolai ajudou mais de 1000 pessoas a sair de organizações criminosas, forneceu formação profissional, apoio jurídico, aconselhamento, construiu negócios legítimos que empregavam ex-criminosos. Ele tornou-se uma voz para a reforma, falando em conferências, trabalhando com legisladores, provando através da sua própria transformação que as pessoas podem mudar. E durante tudo isso, construímos uma vida juntos. Tivemos filhos, criamos uma família, mostramos a eles que as pessoas não são definidas pelos seus piores momentos, mas pelo que escolhem se tornar. Conta-nos a história de novo, pediu a nossa filha uma noite. Sobre como vocês se conheceram. Nikolai e eu trocamos olhares. A tua mãe estava a beber sozinha, disse ele, puxando-me para perto. E eu pedi-lhe para fingir ser minha noiva. Isso é tão estranho, disse o nosso filho, franzindo o nariz. Por que ela concordaria com isso? Porque às vezes é preciso arriscar com as pessoas. Eu disse, olhando para Nikolai. Às vezes é preciso ver quem alguém pode ser, em vez de quem é. E às vezes, se tiver muita sorte, essa pessoa torna-se ainda melhor do que imaginava. E tu tornaste-te melhor. A nossa filha disse para Nikolai. Você mudou toda a sua vida. Eu mudei. Ele beijou a minha testa. Porque eu tinha um motivo para isso. Porque alguém acreditou que era possível. Porque o amor faz você querer ser digno dele. Isso é romântico. A nossa filha suspirou. Isso é a vida real, eu corrigi. Confusa, complicada, às vezes assustadora, mas absolutamente válida. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Nikolai me encontrou na nossa varanda. Obrigado, disse ele baixinho. Por quê? Por ter dito sim há 10 anos, quando eu não tinha o direito de pedir. Quando você tinha todos os motivos para recusar, ele me abraçou. Por ter arriscado, por acreditar em mim, por me ajudar a me tornar alguém em quem vale a pena acreditar. Você sempre valeu a pena acreditar. Eu me virei em seus braços. Você só precisava de alguém para te lembrar disso. Eu precisava de você. Ele corrigiu. Especificamente de você. A tua coragem, a tua bondade, a tua disposição para ver possibilidades em vez de apenas problemas. Precisávamos um do outro.
Eu disse que estava a jogar pelo seguro. Tu ensinaste-me a correr riscos, a confiar nos meus instintos, a acreditar na transformação. Nós salvamos um ao outro. Ele concordou e construiu algo lindo. E ali, 10 anos depois de um estranho ter sussurrado um pedido impossível num bar de hotel, eu sabia uma coisa com certeza absoluta. Dizer sim tinha sido a melhor decisão da minha vida. Não porque era seguro, não porque era lógico, não porque fazia sentido, mas porque levou a isto, a ele, a nós, a uma vida construída sobre segundas oportunidades, transformação e amor que conquistou tudo. Nikolai Volkov tinha sido um criminoso, alguém perigoso, alguém de quem eu deveria ter fugido. Mas ele também tinha sido alguém que tentava mudar, alguém que lutava para se tornar melhor, alguém que só precisava de um motivo para tentar. E de alguma forma, impossivelmente, eu me tornei essa razão. Apenas por ser corajosa o suficiente para dizer sim quando ele me pediu para fingir. O fingimento se tornou real. O noivado falso se tornou eterno. O criminoso se tornou o homem mais honrado que eu conhecia. Tudo porque eu estava a beber sozinha e um estranho sussurrou palavras impossíveis. Se chegaste ao fim da incrível jornada de Lena e Nikolai, do noivado falso à redenção real, clica no botão Gosto agora mesmo. Diga-me nos comentários, você teria dado uma chance a ele? Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Então você precisa se inscrever neste canal imediatamente. Clique no sino de notificações e ative todas as notificações para nunca mais perder outra história de romance explosivo com transformação e segundas oportunidades. Muito obrigada por assistir e nos vemos na próxima história. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sino. Até mais.